Bem-vindos a mais um Home Delivery. Espero que vocês estejam dispostos a louvar e a adorar connosco no lugar onde tu estás, seja na sala, seja no carro a conduzir, seja mais tarde a ver noutra altura qualquer, mas que tu possas dispor o teu coração a adorar a Deus nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra comprova o poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja teu nome, Jesus. Oh, bendito seja. E que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Não há nome como o teu, digno de todo o poder. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Não há nome como o teu, digno de todo o poder. E que a tua glória encha, assim como enche o céu. Não há nome como o teu, digno de todo o poder. E que a tua glória encha, assim como enche o céu. Não há nome como o teu, digno de todo o poder. Digno é teu nome, Jesus, digno de louvor, Rei merecedor. Digno é teu nome, Jesus, digno de louvor, Rei
digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso tempo. Então que possamos agora estar também dispostos a ouvir a sua palavra, porque ela é digna também. E deixarmos que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração nesta noite, que ela acalme as nossas tempestades, que ela possa nutrir o nosso ser. Então dispõe-te a permanecer em atenção e a deixar que Deus fale contigo nesta noite. Boa noite, chamo-me Manuel Pratos, sou da CCLX Margem Sul e quero agradecer ao Conselho Pastoral do CCLX esta oportunidade para também poder trazer a palavra nesta noite. Eu quero compartilhar convosco sobre prioridades que precisamos de colocar em prática na nossa vida. Nesta noite vamos viajar um pouco entre duas palavras, frustração e vitória. Mas vamos ler a palavra de Deus em primeiro lugar. Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até ao versículo 11, uma história muito conhecida, e diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estarem 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então nesta noite eu quero falar um pouco sobre esta passagem, sobre estas duas palavras que para mim são importantes. A primeira palavra chama-se frustração e a segunda palavra ela irá chamar-se vitória. Então Jesus ele estava exercendo o seu ministério na região da Galileia, junto ao lago. E aqui a palavra de Deus nos mostra que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, há um versículo que eu gosto muito e que ele é esclarecedor daquilo que é a humanidade. E diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As palavras que Jesus preferiam eram palavras que transformavam vidas, que transformavam as pessoas. Eram palavras que edificavam, eram palavras que alimentavam a alma. As pessoas que ouviam a Jesus falar aquilo que ele ensinava, elas voltavam diferentes para as suas casas. Quem chegava triste ao pé de Jesus saía alegre. Quem chegava desanimado voltava para as suas casas animado. Quem chegava abatido voltava rejuvenescido. Quem chegava doente voltava curado. Então nesta noite nós vamos focar-nos um pouco sobre estes 2 pontos que eu falei e que para mim são muito importantes. Primeiro ponto, frustrações. Pedro, Tiago e João e os outros pescadores, eles haviam trabalhado toda a noite. Lançaram as redes, trabalharam toda a noite, mas eles não apanharam peixe. E a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo que nada apanharam. A pesca era o trabalho deles, era o seu ganha-pão.
Era o sustento das suas famílias e esse sustento dependia do seu trabalho e daquilo que eles apanhavam e daquilo que era a sua pesca. Estes homens, estes pescadores, eles tiveram uma péssima noite, uma noite para esquecer. E Jesus, ele sabia desta frustração destes homens, destes pescadores. E a pergunta que nós podemos fazer e que é importante nós pensarmos um pouco é: o que é que Jesus fez? E a palavra de Deus é muito clara. Jesus se preocupou em ministrar a palavra, a sua palavra, a palavra de Deus à multidão. Não quer dizer que Jesus não se preocupou com o sustento destes homens, com o sustento das suas famílias, com aquilo, com a sua frustração, mas aquilo que nós notamos é que Jesus, ele vai ter com Pedro e diz: olha, deixa-me entrar no teu barco, afasta um pouco o barco, que eu preciso de falar a esta multidão. E em Mateus 6,33 diz um versículo muito importante. Diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele está a dizer que em primeiro lugar nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. A sua justiça, aquilo que é a sua palavra, e todas as coisas que se seguem, elas serão acrescentadas. Todas as coisas Ele irá fazer na nossa vida. Jesus está a dizer exatamente para colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos deixam de buscar a Deus e colocam a sua prioridade naquilo que é a nossa vida do dia a dia, na nossa vida material. E muitas das vezes nós somos confrontados com esta situação, com aquilo que é a nossa vida normal, em que diariamente corremos para os nossos trabalhos, corremos para os nossos lares, tratamos de todas as coisas e muitas das vezes esta vida material, toda esta correria se sobrepõe àquilo que Jesus nos ensinou, que é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. É a bênção de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos, a ansiedade, o medo de que as coisas não deem certo, as crises que vêm à nossa vida. E todas essas coisas muitas das vezes nos afastam daquilo que é o nosso propósito principal e daquilo que Deus tem para as nossas vidas como propósito principal. O Salmo 37, no versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e confiamos nele, Ele trabalha em nosso favor e cuida daqueles que colocam a sua confiança nele. E ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho presenciado isto tanta vez. E muitas das vezes a nossa condição natural, a nossa condição humana nos leva a querer ir por um caminho e que Jesus nos vem e diz: não, não é esse o caminho. Não é isso que tu tens que fazer. Tu agora tens que ouvir a minha palavra. Tu agora tens que ouvir aquilo que eu estou a querer falar contigo. E todas as coisas eu irei acrescentar na tua vida. Jesus pediu o barco de Simão Pedro emprestado, subiu ao barco e pediu que o afastasse um pouco da terra e fez do barco o púlpito para ensinar a palavra de Deus à multidão. O que é que Jesus nos ensina? Primeiro a palavra e depois o pão. Jesus estava instruindo a multidão ao reino de Deus. A multidão ouvia atentamente naquela manhã a palavra de Deus. Mas, e se ficássemos por aqui, já era bom nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas Deus tem sempre algo mais para a nossa vida. Deus tem sempre algo mais para acrescentar à nossa vida. Deus tem sempre algo mais para fazer na nossa vida. E essa palavra que eu quero transmitir nesta noite é vitória. O versículo 4 diz que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus sabia da frustração dos discípulos. Jesus não havia se esquecido das suas necessidades. Jesus tinha o controle total sobre aquela situação.
aquilo que aqueles homens especialistas em pesca não haviam conseguido, Jesus iria conseguir. E eles iriam conseguir através do milagre que Jesus ia fazer logo a seguir. Então, nós precisamos de estar atentos àquilo que Jesus fala connosco, àquilo que Deus fala connosco, àquilo que a sua palavra fala connosco. Não andar ansiosos, não andar preocupados, não andar muitas das vezes cheios de ansiedade na nossa vida. Ansiedade essa que muitas das vezes até nos leva à enfermidade, nos leva à frustração, mas deixar que Ele esteja no controle e seja o controle da nossa vida. Lucas 1,37 diz: para Deus não há nada impossível. Eu não sei qual é o teu problema nesta noite, eu não sei aquilo que tu estás a viver, eu não sei a tua necessidade, mas há uma coisa que eu sei e há uma coisa que eu conheço, é o poder de Deus e aquilo que Deus pode fazer nesta noite na tua vida. Quando Jesus falou com Simão para lançar as redes para pescar, Pedro disse a Jesus: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos. Pedro estava a dizer a Jesus: nós somos especialistas em pesca, nós somos pescadores, nós conhecemos o mar, nós conhecemos como é que isto funciona. E nós não conseguimos nada. E nós não vamos conseguir nada. Mas alguma coisa tocou no coração de Pedro, porque Pedro disse: porque tu mandas. E é importante nós conhecermos aquilo que é o poder de Deus que pode vir sobre a nossa vida. Porque tu mandas-me fazer, eu vou fazer. Porque tu me mandas lançar as redes, eu vou lançar as redes. Mesmo que seja confuso para nós, mesmo que seja difícil de entender, se Deus está a mandar, então nós vamos fazer. Nós vamos ser obedientes àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Vou-te obedecer, vou confiar em ti. A obediência é melhor que o sacrifício. Quando obedecemos a Deus, a bênção é derramada. A obediência à palavra de Deus leva-nos à vitória. O versículo 6 diz: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então a bênção foi tão grande, que não cabia num só barco. Tiveram que chamar outro barco, tiveram que chamar reforços, porque a bênção de Deus era muito grande. Então aquilo que eu tenho para ti nesta noite é exatamente isto, para cada um de nós. A bênção de Deus nas nossas vidas faz transbordar as nossas vidas aqui dentro, e ela se irá sobrepor, irá ser bênção para nós, irá ser bênção para as nossas famílias, irá ser bênção para aqueles que nos conhecem, irá ser bênção para a nossa igreja, porque quando nós somos abençoados, outros vão ser abençoados. Então Pedro era o pescador que conhecia o mar, que sabia de tudo, mas ele próprio ficou surpreendido pelo milagre que ele viu naquela manhã. A obediência de Pedro levou à bênção, à vitória, à prosperidade. Porque Pedro estava frustrado, mas passado algum tempo, Pedro estava eufórico, Pedro estava feliz, Pedro estava alegre, porque ele tinha visto Jesus operar na sua vida. A fé que Pedro tinha em Jesus o levou a voltar ao mar e a lançar a rede. Então, nesta noite, eu quero deixar também um desafio para ti e para cada um de nós que estamos a ouvir esta pequena palavra. Se estás frustrado, se estás triste, se já não tens esperança, acredita que Jesus, Ele pode voltar a criar em ti essa esperança. Ele pode voltar a criar em ti esta sensação de vitória na tua vida. Se o teu problema é enfermidade, eu tenho fé que Deus irá operar na tua vida nesta hora. Se o teu problema é financeiro, Deus tem poder para resolver. Seja qual for o teu problema, Deus tem poder para resolver. Acredita na palavra de Deus. Acredita naquilo que Ele pode fazer. Acredita no milagre
que esse milagre te vai levar à vitória. Não desistas. E nesta noite eu quero terminar dizendo isto: não desistas, porque Jesus, Ele não desistiu de ti e Jesus nunca irá desistir de ti. Então, nesta noite, vamos ficar com esta palavra. Pedro viu o improvável acontecer e os 2 barcos cheios de peixe que quase iam a pique, quase que se afundavam, porque Pedro foi obediente, porque Pedro deixou Jesus entrar no seu barco, porque Pedro lançou novamente as redes quando ele achava que não valia a pena. E quantas vezes na nossa vida nós vemos pessoas, ou muitas das vezes nós próprios, a achar que já não vale a pena, que já tudo terminou, que não há mais solução para o nosso casamento, para o meu emprego, para as minhas finanças, para a minha saúde. E quantas vezes nós vemos e às vezes sentimos em nós próprios esta frustração de que tudo está terminado. Mas aí vem Jesus. Aí Jesus vai entrar no barco que é a tua vida. E aí Jesus vai ministrar uma palavra de fé à tua vida. E tu vais ver o milagre acontecer. Pedro sabia que aquilo não podia acontecer naturalmente. Só a mão poderosa de Deus podia ter feito este milagre. Pedro se espantou com o poder de Deus. Então, nesta noite, é isto que eu quero deixar para cada um de nós. Não desistas de ti. Não desistas de Deus. Então, que Deus ricamente vos abençoe. Boa noite. Que tempo fantástico tivemos no nosso Home Delivery. Chegou o momento de sermos generosos e servir a Deus com as nossas ofertas. Todas as informações vão estar em rodapé da página. Muito obrigada pela tua generosidade e Deus ricamente te abençoe.